Só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Hoje eu acho que é engraçada, mas na época foi bem triste, porque eu acabei sendo um cara que chamam de workaholic, que eu trabalhava muito Demais, né? mais, e aí eu destruí o meu corpo, e aí eu tive um burnout. O burnout é quando você tem uma mistura, vamos chamar assim, de uma depressão, no sentido de você não ter mais vontade de fazer as coisas, não ver mais cor, não ver mais sentido, com um cansaço, com uma fadiga crônica que não passa. E esse burnout, que foi em 2020, foi bem na época da pandemia, eu estava com a minha esposa lá, né, eu já tinha tido minha filha lá também, a Martina, e aí eu estava trabalhando muito, muito pesado, porque eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu teria oportunidades para ficar lá, ou para ir para os Estados Unidos, ou sei lá. Eu acabei errando muito a mão e o meu corpo simplesmente pifou, cara. E aí começou, vamos chamar assim, a primeira fase da minha carreira médica, quando eu terminei a faculdade e fui fazer a residência de cirurgia. Eu fiz tanto a faculdade quanto a residência, tudo lá na Unicamp. E aí eu fiz cirurgia geral e depois eu fiz cirurgia torácica, que é uma especialidade que mexe muito com cirurgia de pulmão, câncer de pulmão, traqueia, esôfago e a caixa torácica também. Só que aí aconteceu uma coisa bem interessante, que eu acho que foi uma fase intermediária entre essa primeira era da minha vida como médico para a segunda era que é agora, que eu tive a oportunidade de ir para o Canadá. Então eu morei quase 8 anos no Canadá. Eu voltei do Canadá faz 1 ano e meio. Ah, ficou 8 anos lá, cara. E é muito frio lá, não? É muito frio. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Capital. São Paulo, capital. Então você com o frio lá não chegou a pegar de muito surpresa, porque aqui também é frio, assim, mas às olha, vezes, lá né? é muito frio. Muito cara. mais? Muito frio. Chega a ficar abaixo de zero, não? Bem mais baixo que zero. Puxa. A gente chegou a pegar lá menos 20 graus. Não, você tá brincando. Verdade. Não aguento não, um lugar Canadá desse não aguento, é muito frio. Tá louco. Você é de Goiás, né? Sou de Goiás. Goiás, Na verdade, eu sou faz... natural da Bahia, que também é quente. Tá. A Sim. diferença é que a Bahia, ela consegue ter uma divisão das estações melhor do que Goiás. Né? Goiás é quintura, verão, calor e mormaço. Só você isso. não tem mais nada. É. A Bahia você nem consegue pegar um invernozinho, pelo menos na região que eu nasci, né? Sim. Mas mesmo assim eu adoro o frio. Sim. Um frio regular. Sim. Mas eu vivi muito no calor, me dou bem com o calor também. Eu acho que eu sou um cara meio atrapalhado, que eu me dou bem com as duas estações, se tratando de, vamos dizer, inverno e verão, eu me dou bem nas duas. Eu acho que tem coisas pra fazer nas duas, né? Não, com certeza. Mas prefiro o frio. Olha, bom, lá é bastante frio e o frio dura bastante tempo no ano, assim, né? E a gente teve que se acostumar, teve que se adaptar. Por exemplo, a gente aprendeu a esquiar. Que a gente pensou, a gente precisa fazer alguma coisa, alguma atividade no inverno, senão a gente vai ficar preso em casa o tempo todo, né? E lá no Canadá foi uma fase que aí sim a minha mente abriu, assim. Porque eu tive a oportunidade de conviver com pessoas do mundo inteiro, literalmente. Eu fiz lá tanto uma época em que eu trabalhei só com pesquisa médica, bastante pesquisa mesmo, tempo integral. Publiquei artigo científico, eu escrevi e sou dono de patentes internacionais de alguns experimentos que a gente fez. Viraram dispositivos médicos, vamos chamar assim, e esse dispositivo está patenteado. E nessa época eu trabalhei com gente do mundo inteiro, cara. Eu trabalhei com japonês, chinês, colombiano, australiano, americano, Europa, um monte. Cara, gente do mundo inteiro. E isso abriu muito a minha mente. Só que assim, eu acabei passando por uma fase que todo mundo que via de fora achava que eu estava vivendo o auge da minha carreira, porque eu estava lá no Canadá. As pessoas já pensam assim, pô, tá na Europa, né? É Europa mesmo, Canadá? América do Norte. América do Norte? Acima dos Estados Unidos, né? Só que assim, eu estava num hospital de ponta lá. Eu estava trabalhando lá, depois trabalhei como médico lá também. Só que aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Hoje eu acho que é engraçada, mas na época foi bem triste, porque eu acabei sendo um cara que chamam de workaholic, que eu trabalhava muito mais, né? E aí eu destruí o meu corpo, e aí eu tive um burnout. E esse burnout, que foi em 2020, foi bem na época da pandemia, eu estava com a minha esposa lá, né? Eu já tinha tido minha filha lá também, a Martina, e aí eu estava trabalhando muito, muito pesado, porque eu achava que quanto mais eu trabalhasse, mais eu teria oportunidades para ficar lá, ou para ir para os Estados Unidos, ou sei lá. Eu acabei errando muito a mão e o meu corpo simplesmente pifou, cara. Fala para mim um pouco desse burnout. E você segue no corpo pifou.
Quando você teve burnout, o que é que você sentia? Olha, bom, para quem não sabe o que é burnout, né? O burnout é quando você tem uma mistura, vamos chamar assim, de uma depressão, no sentido de você não ter mais vontade de fazer as coisas, não ver mais cor, não ver mais sentido, com um cansaço, com uma fadiga crônica que não passa, né? E isso é por conta de excesso de trabalho. Tem algumas pessoas que falam que isso é por conta de uma falência de uma das glândulas que a gente tem, que fica em cima do rim, que chama adrenal. Sim. Tem gente que fala que é uma falência de uma glândula que chama da hipófise, na verdade, que fica aqui no sistema nervoso central. Mas independente dessa discussão hormonal, eu simplesmente pifei. Eu não conseguia mais performar como médico. Eu não conseguia mais raciocinar direito. E aí teve uma época que eu fiquei uma semana que eu ia trabalhar, eu fazia as coisas, mas eu nem lembro o que aconteceu. Que minha mente simplesmente apagou. E nessa época eu comecei a falar assim, peraí, eu não sou um super-homem. Eu achava que eu era aquele cara que aguentava tudo, que conseguia dar quantos plantões precisasse dar um na sequência do outro. Eu estava trabalhando na maior UTI de Covid do país, né? Que tinha também transplante de órgãos, que eu fazia lá também. E isso foi o despertar dessa nova fase, porque eu comecei a olhar para dentro. Então eu estava quase 20 quilos mais gordo, eu estava começando a beber. Você acredita? Beber. Um médico bebendo, muito. Né? Que entende tanto dos malefícios da bebida, né? Pois é, beber. Eu não estava usando outras drogas, eu estava começando a precisar usar remédio para ficar acordado. Porque assim, era um desbalanço. Tava indo ladeira abaixo, velho. Total mesmo. E uma depressão, assim, muito séria, longe da família, né, no inverno lá que é difícil. E por causa disso, eu comecei a olhar para dentro. Eu comecei a enxergar que se eu não cuidasse da minha saúde, eu não ia nem ter como cuidar das pessoas. Seja minha família, meus filhos, seja meus pacientes. E foi aí que eu comecei a me cuidar. Foi só com quase 40 anos de idade que eu comecei pela primeira vez na vida a fazer uma dieta com um nutricionista e comecei a fazer exercícios físicos, né? E aí que eu comecei a estudar sobre essas coisas. E tudo isso culminou com eu fazer uma espécie de transição de carreira para isso que eu faço hoje. Hoje eu opero cada vez menos, eu estou atuando cada vez menos como cirurgião, faço só alguns procedimentos que são bem específicos, que não acontecem o tempo todo. E eu agora atuo nessa área de medicina integrativa com um foco especial em emagrecimento e reposição hormonal. Mas tudo começou por causa desse burnout, em que eu primeiro me transformei para agora poder ajudar as pessoas a ter mais saúde, longevidade, performance cognitiva e também controlar a obesidade e os hormônios.